Olá pessoal, vamos começar a nossa aula 4 de cálculo. Aula 4: parametrização de curvas planas. Equações paramétricas. A figura 11.1, aqui está a figura, mostra a trajetória de uma partícula em movimento no plano XY. Então aqui está a trajetória da partícula. Observe que a trajetória falha no teste da reta vertical, de forma que ela não pode ser descrita como o gráfico de uma função da variável x. Lembrando lá, para ser gráfico de uma função na variável x, nós temos que fazer o teste da reta vertical, ou seja, ao traçar uma reta vertical em qualquer ponto do gráfico, essa reta tem que cortar o meu gráfico em apenas um ponto. Se eu traçar uma reta vertical nessa parte do gráfico, ela vai cortar em apenas um ponto. Mas se eu traçar o traço aqui, ó, já cortou em 1, 2, 3, 4. Então, essa curva não representa uma função da variável x, pelo fato dela não passar no teste da reta vertical. Vocês devem ter aprendido isso aí lá no pré-cálculo, ou no Fundamentos 1, ou no Cálculo 1. No entanto, podemos às vezes descrever a trajetória por meio de um par de equações, x é igual a f de t e y é igual a g de t, em que f e g são funções contínuas. Então, a trajetória para essa curva aqui, para essa partícula na curva, ela é descrita por um par ordenado, onde os componentes do par ordenado são funções f de t e g de t. Quando estudamos movimentos, T geralmente denota o tempo. Geralmente T é tempo, né, pessoal? Ainda mais em física, movimento, mesmo na matemática. Equações como essas descrevem curvas mais gerais do que aquelas como y igual a f de x e fornecem não somente o gráfico da trajetória delineada, mas também a localização da partícula xy que é igual a f de t, g de t, em qualquer tempo t. Então, quando nós parametrizamos a curva, a função parametrizada ela fornece mais informações. Definição. Seja x e y, se x e y são dados como funções, x é igual a f de t, y é igual a g de t, sobre um intervalo i de valores de t, então o conjunto de pontos x, y que é igual a f de t, g de t, definido por essas equações, forma uma curva paramétrica. As equações são equações paramétricas para a curva. Tá? Então, essas equações são ditas equações paramétricas para a curva. A variável t é um parâmetro para a curva e o seu domínio i é o intervalo para o parâmetro, ou seja, qual é o parâmetro de uma função paramétrica onde eu tenho f de t, g de t? O t. T é o parâmetro, nesse caso, é tempo. E o seu domínio é o intervalo para quais o t vai variar. Se i é um intervalo fechado, com t, por exemplo, t maior ou igual a a e menor ou igual a b, tá? Então, esse é o meu intervalo i. Intervalo i é o intervalo em que t, que um parâmetro da função varia. Se i é um intervalo fechado, por exemplo, t maior ou igual a a e menor ou igual a b, o ponto f de a, g de a é o ponto inicial da curva. E f de b, g de b é o ponto final da curva. Acredito que isso é bem intuitivo, né? Se o meu intervalo começa em a e termina em b, então f de a, g de a é o ponto inicial. Se o meu intervalo termina em b, se o meu maior parâmetro t é b, então f de b, g de b é o ponto final da curva. Quando fornecemos equações paramétricas e um intervalo para uma curva, dizemos que parametrizamos a curva. Então, isso que significa parametrizar uma curva, fornecer equações paramétricas em intervalo. As equações com respectivo intervalo constituem uma parametrização da curva. Falando a mesma coisa que no parágrafo acima.
Uma determinada curva pode ser representada por diferentes conjuntos de equações paramétricas.